Bom dia, meu querido radialista Newton. Bom dia aí, nossos ouvintes da Rádio Palavras de Vida, FM. Mais um dia que o Senhor nos concede. E como diz a Palavra de Deus, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Vamos estar meditando mais um pouco na Palavra do Senhor. Vamos ler aqui a Palavra de Deus, o Salmo 46, salmo bem conhecido da cristandade. Muitos irmãos e amigos conhecem esse salmo de cor. Eu me conto entre esses que fez o esforço de decorar esse salmo maravilhoso, que fala sobre a proteção divina. O tema desse salmo seria vivendo sob a proteção do Altíssimo. Nós vamos ler então o salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Bendito Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te bendizemos e te adoramos por esta manhã maravilhosa, por este dia que o Senhor nos concede. Depois da noite de sono, Senhor, o repouso tranquilo que o Senhor nos concedeu, queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais um dia em nossas vidas, ó Pai. E nós queremos rogar a bênção do Senhor sobre nossas vidas neste dia, sobre os nossos queridos, os nossos amados, os nossos familiares, filhos, netos, ó Pai, esposas, maridos, ó Pai, toda a nossa parentela, Senhor. Abençoa, Senhor, a família evangélica brasileira. Abençoa os nossos ouvintes que estão aqui conectados conosco, ouvindo a palavra de Deus. Derrama a tua graça de forma poderosa e copiosa sobre nossas vidas. Nesse momento, quando vamos meditar na palavra do Senhor, ilumina nossas mentes, ilumina nossos corações, para que possamos compreender a palavra bendita do Senhor e também para que possamos colocá-la por prática em nossas vidas, ó Pai. Carecemos de Ti, precisamos de Ti. Só o Senhor é que pode, ó Pai, aclarar nossas mentes e corações de tal maneira que possamos não somente compreender a Tua palavra, mas também nos dar graça, Senhor, para que possamos viver os princípios e promessas maravilhosas da Tua palavra em nossas vidas. Faz assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Como nós já falamos aí de princípio, este é um salmo muito conhecido e muito recitado pelos cristãos de modo geral. Gostamos de usá-lo muitas vezes também na liturgia da igreja, como
uma leitura de abertura. Muitas vezes nos lembramos deste salmo nos momentos difíceis da nossa vida, invocando a graça, a misericórdia do Senhor sobre nós. Este é um salmo dos filhos de Corá, é um cântico dos filhos de Corá. Aqui no hebraico, no início, né? Essa parte não consta na maioria das Bíblias. Está escrito em hebraico, Lamenatseia, Libene Corá. Então, essa expressão significa ao mestre de canto dos filhos de Corá. E a segunda parte diz, Al-Alamut Shir. Significa que esse salmo era um salmo para ser cantado em voz de soprano. Alguns dizem que em voz feminina, mas também homens podem cantar o soprano. Mas era mais comum, então, que este salmo fosse cantado, principalmente quando ele era cantado nas festividades, as mulheres faziam essa voz mais alta, a voz de soprano. Então é um salmo dos filhos de Corá, e é interessante, irmãos, que os filhos de Corá são descendentes daquele Corá, aquele camarada que, juntamente com Datã e Abirão, se rebelaram contra Moisés e foram fulminados na presença de Deus. Porém, seus filhos, os filhos de Corá, eles não participaram dessa rebelião, que é muito interessante, porque lá na frente a gente vai ver que os filhos de Corá são salmistas na casa do Senhor, são levitas na casa do Senhor, e eles então compõem alguns salmos, e esse é um dos salmos dos filhos de Corá. Então esse salmo é um salmo maravilhoso. E então o salmo começa com essa epígrafe, né, que dedica o salmo ao cantor mor dos filhos de Corá, sobre a voz de canto, ou um salmo para ser cantado, ou um hino para ser cantado com voz de soprano. E aí o salmo começa fazendo a seguinte declaração: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Interessante que quando você lê aqui no hebraico, a tradução poderia ser Deus é nosso refúgio e força. Interessante, porque ao mesmo tempo que Deus é o nosso refúgio, Ele também é a nossa força. Ele é aquele que nos fortalece. Então, fortaleza no sentido de nos fortalecer espiritualmente. Porque muitas vezes alguém pode pensar no refúgio como um lugar onde as pessoas amedrontadas se escondem. Onde as pessoas muitas vezes, fugindo do adversário, fugindo de um inimigo, se escondem. Ou então, oprimidas, se escondem. Não, não é nesse sentido que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio no sentido de que quando nós estamos lutando os embates da vida, quando nós estamos muitas vezes enfrentando o inimigo cara a cara, quando muitas vezes nós estamos enfrentando as solicitudes, as dificuldades da vida, Deus não somente é o nosso refúgio e é aquele em quem nós nos ocultamos, mas Ele também é aquele que nos fortalece. Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que nos dá força para vencer o inimigo. E aí fala também, vencer também as premências dessa vida, as lutas desta vida. E aí ele diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ou a nossa força. E Ele é o nosso socorro. Ele é aquele que nos socorre. Socorrer, aqui no hebraico, também significa ajudar. Nós contamos com socorro, com a ajuda do Senhor nas horas difíceis da nossa vida. O cristão sabe que ele nunca está só. Seja lá quais forem as circunstâncias da vida, nós nunca estamos sozinhos, porque o Senhor, que é o nosso refúgio, que é a nossa força, a nossa fortaleza, Ele é também a nossa ajuda, o nosso ajudador.
Ele é aquele que nos socorre em nossas tribulações, socorre-nos também em nossas fraquezas, em nossas limitações, porque somos frágeis, somos fracos. Mas quando nos colocamos na dependência do Senhor e confiamos no refúgio do Senhor, então nós ficamos tranquilos, porque sabemos que estamos amparados no Senhor e fortalecidos no Senhor. E aí fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É interessante observar que esse salmo é um poema maravilhoso que foi constituído de forma binária. Cada versículo desse salmo contém 2 estrofes. Uma estrofe é uma declaração e a segunda estrofe é um complemento ou uma forma progressiva de pensamento, conforme a gente estuda dentro do contexto da poética hebraica, é uma réplica da primeira estrofe. Então, veja bem, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente nas tribulações. Olha só, então aqui, 2 versos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, Ele não é só nosso refúgio e fortaleza, mas Ele também é nosso socorro, ajuda, bem presente. A expressão bem presente aqui é um termo no hebraico que significa muito, miod, né? Muito presente. Deus está sempre conosco. Não há nenhum momento em que a presença do Senhor nos deixe. Muitas vezes, quando você está numa crise muito grande, numa luta muito grande, você fica pensando assim, eu estou sozinho, ninguém está comigo. E às vezes até alguns cristãos perguntam, onde é que está Deus? A gente vê até mesmo o salmista fazendo essa pergunta, onde é que está Deus? Onde é que está o Senhor? Mas o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é socorro bem presente. Ele é o socorro. É interessante que aqui o próprio Senhor está sendo definido como nosso socorro. É mais do que meramente socorro no sentido de uma mão estendida para ajudar, mas é um socorro presente. Deus está conosco todo o tempo de nossas vidas, não só nos momentos alegres, não só nos momentos festivos, não só na bonança, mas Deus está conosco na luta, Deus está conosco nas tribulações, Deus está conosco nos momentos difíceis da nossa vida, na hora da enfermidade, na hora da dor. O cristão verdadeiro, que é ciente dessa presença divina, ele tem graça, ele repousa, ele descansa na presença divina. Então, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. E aí o salmista, no 2º verso, vai dizer, portanto, não temeremos. Veja, então ele faz a seguinte declaração, portanto, não temeremos. E aí o 2º verso diz, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Pensa aqui numa situação que está sendo representada figuradamente aqui como um terremoto, como um terrível terremoto que revolve a terra, que faz com que os montes no seio dos mares se abalem, que faz com que a terra inteira se sacuda tremendamente. Mas ele diz, portanto, não temeremos, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. O cristão, o servo de Deus, aquele que ama e confia no Senhor, aquele que é cioso da presença divina na sua vida, nas horas difíceis da vida, nos momentos de luta, ele não teme, ele não se apavora,
ele descansa na presença maravilhosa do Senhor, porque ele sabe que Deus está com ele. A promessa de Jesus para nós é o seguinte: ele diz para nós: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus nos promete: nunca te deixarei, de maneira nenhuma te abandonarei. Deus é um Deus presente nas nossas vidas. Mesmo que tenhamos que passar por dificuldades, mesmo que tenhamos que passar por tribulações, mesmo que os montes se abalem, mesmo que a terra estremeça, que a terra trema, Deus está ao nosso lado. Ele está conosco. Portanto, não precisamos temer, mas confiar que Deus está ao nosso lado, que Ele está nos dando a sua ajuda e a sua proteção. E ele continua então, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Veja, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Então, mais uma vez, nós temos aqui essa construção binária aqui. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Então, se houver um maremoto, se houver uma tsunami, se os montes estremecerem com a fúria do mar, mesmo assim, nós confiamos no Senhor. A ideia aqui, muitas vezes, pode ser a ideia daquele navegador que está lá no seio do mar, muitas vezes no seu barquinho. Aí isso me faz lembrar dos discípulos lá no mar da Galileia, quando eles estavam lá no meio do mar, numa tempestade terrível, e o Senhor dormia lá na popa do barco. E eles ficaram apavorados, e eles foram então acordar o Senhor e dizer: Senhor, não se te dá que pereçamos, não se te dá que morramos. E o Senhor se levanta e repreende o vento, e o Senhor repreende o mar, e se faz uma grande bonança. E aí eles perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor. Portanto, mesmo que nós estejamos no meio de um maremoto, mesmo que as águas estejam se levantando contra nós, mesmo que com fúria venham tempestades terríveis sobre a nossa vida, nós temos que confiar, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, como diz aqui o Salmo. Confiemos no Senhor. É muito fácil você dizer que você é um homem de fé, uma mulher de fé, nos dias de bonança. É na hora da tribulação, é na hora da luta, que a nossa fé tem que se apresentar. É na hora das dificuldades da vida que nós temos que mostrar que confiamos em Deus. Fé é confiança. Ter fé em Deus é confiar em Deus, não confiar cegamente, porque o crente não é cego, ele é iluminado pelo Espírito Santo. Ele enxergou a verdade. Nós não cremos naquilo que nós vemos, mas nós cremos naquilo que nós através da palavra de Deus aprendemos, e aprendemos na palavra de Deus que Deus é esse Deus presente, que Deus é esse Deus que está conosco na hora da tribulação, na hora da luta. Se você, meu irmão, meu amigo, está passando por um momento de tribulação na sua vida, está passando por enfermidade, está passando por uma crise financeira, ou por uma crise familiar, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, confia no Senhor, vá aos pés do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra de Deus, confia nele, e o mais ele fará. Esse é outro salmo maravilhoso. E aí o salmista, no versículo 4, ele vai dizer assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse é o primeiro verso. O segundo verso é: o santuário das moradas do Altíssimo. Então, isso aqui é uma forma poética de dizer que
Deus, de forma tremenda e maravilhosa, não como um mar revoltoso, mas como um rio que corre serenemente, como um rio cujas águas trazem vida, como um rio cujas águas irrigam a terra. Ele fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que coisa tremenda e maravilhosa, porque nós somos inundados por este rio, pelo fluir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Esse é o rio de Deus. Como a gente costuma cantar, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Este rio é o Espírito Santo que inunda a igreja do Senhor Jesus. A igreja é a cidade do Deus, a igreja é a cidade do Altíssimo, irrigada pelo rio do Espírito Santo. E nós somos a igreja, nós somos o povo do Senhor. Desde que o Espírito Santo nos foi enviado, a igreja está debaixo da graça maravilhosa do Senhor e fluindo a cada dia das águas de Deus, das águas do Espírito, deste rio da vida, que é o Espírito Santo de Deus em nós, que é o Espírito Santo de Deus na igreja. Aí fala o santuário das moradas do Altíssimo. A igreja na terra é o santuário de Deus. Deus pergunta ao profeta lá no Antigo Testamento: que casa me edificareis vós? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Em outro lugar se diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, o nosso Deus, ele habita em nós. A igreja é o santuário do Altíssimo. A igreja é, na terra, o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça dessa igreja. E nós, como membros do corpo de Cristo e parte da igreja, nós somos santuários de Deus. Não é isso que Paulo fala? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Esse rio de Deus, esse fluir de Deus, o Espírito Santo, está presente na igreja de modo geral, mas também de maneira particular na sua vida, meu irmão. Na vida de cada um daquele que crê e confia no Senhor. E aí, mais uma afirmação tremenda da presença divina. Diz assim, Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Aí eu fico me lembrando daquela palavra de Jesus, quando ele diz assim, sobre esta pedra, esta rocha, que é ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus está no seio da igreja, Deus está em nosso meio. A igreja, ao longo da história, quando você lê a história da igreja, você vai ver que a igreja já passou por lutas terríveis, tremendas. No início da história da igreja, milhares de cristãos foram martirizados, mortos, crucificados, queimados vivos, enforcados, decapitados, lançados às feras, estraçalhados por gladiadores, mas a igreja permanece. A igreja jamais será subvertida. A igreja jamais perecerá, porque Deus está no meio dela. Deus anda no meio da igreja. Quando João tem aquela visão lá no Apocalipse, ele vê aquele que está andando no meio dos 7 candeeiros que representa a igreja. E quem é que está andando no meio dos 7 candeeiros? É Cristo. Cristo está na igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é Deus presente em nosso meio. Então Deus está no meio dela, assim como o salmista lá no Antigo Testamento, quando escreve esse salmo, ele está pensando em Sião, que é Jerusalém, que é a cidade de Deus, e crendo que Deus está no meio de Jerusalém. Jerusalém é tipo da igreja. Fazendo uma releitura de acordo com a nossa fé neotestamentária, Cristo está no seio da igreja, Deus está no seio da igreja. Por isso a igreja, ela pode ser acossada de todos os lados. A igreja, ao longo da história, ela tem sofrido
tremendamente com perseguição, mas a igreja permanece firme. Quando Cristo vier, voltar, ele vem buscar a igreja vai estar aqui. Ela vai passar ainda por muitas tribulações, ela vai passar ainda por muitas perseguições. Muitas vezes, cristãos têm sido mortos por causa da sua fé, ainda hoje há gente sendo morta por causa da sua fé em Cristo, mas a igreja jamais será subvertida, ela jamais será abalada, ela vai permanecer firme. As portas do inferno não prevalecerão, porque Deus a ajudará desde antemanhã. Que coisa tremenda e maravilhosa, você não acordou ainda, você está dormindo e Deus já está te ajudando. Deus já está indo ao seu encontro, o socorro do Senhor, porque nós estamos sob a sombra do Altíssimo, sobre a proteção do Altíssimo. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida particularmente de cada um de nós. Deus não é só o Deus da igreja como coletividade, mas Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus de cada um de nós. Aí no versículo 6 ele declara: bramam nações, reinos se abalam. Aí a segunda parte, a segunda estrofe, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Que coisa tremenda! As nações bramam, os reinos se abalam. Nós vemos aí quantas guerras, quantas coisas terríveis têm acontecido na história da humanidade, quantas nações assoladas, mas quantos reinos abalados por tantas coisas terríveis que acontecem, e principalmente pela intolerância dos homens, pelo ódio muitas vezes acirrado entre os povos, que os levam à beligerância, que os levam à guerra, à destruição e até mesmo à autodestruição. Mas em confronto, em réplica a isso, o salmista diz na segunda parte do versículo: ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A voz do Senhor é tremenda e maravilhosa. O salmista, em outro lugar, diz que a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, mas também diz que a voz do Senhor faz com que as corças deem cria. Então a voz do Senhor é uma voz tremenda, que pode ser uma voz de juízo, mas pode ser uma voz de graça maravilhosa. Aqui diz que a voz do Senhor, quando ela se faz ouvir, a terra se dissolve. Também poderia ser traduzido: a terra se derrete, aqui no hebraico. Diante da voz do Senhor, até mesmo os seres inanimados, até mesmo as coisas inanimadas podem ser atingidas. Mas nós entendemos que terra aqui não significa necessariamente o planeta em si, ou uma região em si, mas os moradores da terra. Vai vir um momento em que Deus vai bradar dos céus, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, quando a última trombeta for tocada e literalmente os povos vão se dissolver na presença de Deus. A terra inteira vai se prostrar e vai se dissolver na presença de Deus, quando Ele vier com o seu poder e glória, com miríades de anjos e com os crentes glorificados, para reinar para sempre sobre toda a face da terra. Os povos vão se prostrar, eles vão literalmente se derreter na presença do Senhor. E nós temos esse refrão que é repetido, aqui no versículo 7, nós temos o refrão: o Senhor dos exércitos está conosco. A réplica é: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor dos exércitos, a expressão aqui no hebraico é Adonai Tsabaoth. Adonai Tsabaoth significa que Deus é o Senhor de todas as potestades, de todos os exércitos, sejam eles exércitos espirituais
os exércitos físicos humanos, até mesmo os exércitos demoníacos estão debaixo da soberania de Deus. Deus é Senhor de todas as potestades. O diabo não pode fazer coisa alguma sem que seja controlado pela vontade soberana de Deus. Ele nada pode fazer se não for a vontade de Deus. Nós vemos que nem mesmo Jesus ficou livre da investida do mal. Ele foi lá no deserto tentar a Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto e diz lá o versículo, para que fosse tentado por Satanás. Jesus tinha que passar por isso. E se Jesus passou por provações e tentações, nós também passaremos. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele é o exemplo de que nós também podemos vencer. Se Cristo venceu e Cristo está conosco, nós também vamos vencer, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó. Você lembra de Jacó? Jacó foi um homem que saiu da sua casa fugido, podemos dizer com uma mão na frente e outra atrás. E como que Jacó voltou? Jacó, quando saiu, não era nem crente. Ele orava e falava, o Deus do meu pai, ele não falava o meu Deus, né? Mas ele vai para a casa de Labão e quando ele volta, depois de 21 anos, Jacó é crente. Jacó é um homem riquíssimo, cheio de bens e prosperidade. Veja como a presença de Deus na vida de alguém pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Não estou querendo dizer aqui que pelo fato de você ser crente, você vai se tornar rico como Jacó. Mas uma coisa é verdade, o mesmo Deus que tomou conta de Jacó, toma conta de você. O mesmo Deus que tomou conta de Jacó, toma conta de nós. O Senhor dos exércitos está conosco, ou seja, o Senhor de todas as potestades, de todos os poderes, está conosco. Quem é que pode contra Deus? E a pergunta da palavra do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e aquele em quem nós nos refugiamos. E aí no versículo 8, ele faz um convite. Vinde contemplai as obras do Senhor. E aí a réplica é, que assolações efetuou na terra. Olha, Deus é tremendo. Deus é terrível também. Porque aqui está falando da manifestação de Deus, de como Deus se levanta muitas vezes. E Deus literalmente assola a terra por causa da perversidade humana, por causa da incredulidade humana, por causa da rebeldia dos homens. Mas o salmista nos chama a contemplar o juízo de Deus. Se nós estamos na posição de contemplar, significa que nós não somos objeto desse juízo, mas que nós podemos olhar para a terra e dizer, a mão de Deus está pesando terrivelmente sobre os homens. Se nós olharmos para esse nosso século, para esse nosso tempo, para as coisas terríveis que têm acontecido, para as calamidades, sabe? A gente olha e alguém me pergunta assim, onde estava Deus quando isso aconteceu? A minha resposta é, Deus era o autor disso aí. Deus era o autor disso aí. Isso é Deus agindo e disciplinando os homens. E a ira de Deus caindo sobre a terra por causa dos homens que se levantam contra Deus, dos homens que blasfemam contra Deus, dos homens que ignoram a graça maravilhosa de Deus, que se rebelam contra Cristo e contra a cruz. O juízo de Deus não dorme, diz a palavra do Senhor. As assolações são efetuadas na terra. E aí no versículo 9 ele diz, ele põe termo à guerra até os confins do mundo
quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Olha que coisa tremenda e maravilhosa, porque isso aqui é uma linguagem beligerante. Os salmistas, ou os filhos de Corá, eles foram aqueles que historicamente, lá através dos seus antepassados, viram a manifestação poderosa de Deus lá, quando Deus livrou Israel do Egito. Também eles viram muitas vezes ao longo da história o livramento do Senhor a Israel diante das nações poderosas que se levantavam contra Israel. E Deus, então, ele é aquele que põe termo à guerra até os confins do mundo, que quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Virá um tempo em que, quando Cristo voltar, isso literalmente vai acontecer. Deus vai pôr um termo à guerra, vai se fazer paz sobre toda a face da terra. O reino de Cristo será um reino de paz, onde as nações conviverão em paz, debaixo do governo soberano do Altíssimo, debaixo do governo soberano de Cristo, o nosso Salvador. Então ali, todas as armas, todo o poder bélico dos povos será eliminado. Não haverá mais nenhuma ameaça beligerante entre as nações, porque Cristo será o Rei dos povos, será o Rei das nações, e a paz sem fim virá. E aí, o versículo 10, para mim, é o maior lenitivo deste salmo, onde aqui muda-se aqui o aquitante. Até o versículo 9, quem está falando é o salmista, mas agora quem está falando é o próprio Deus. Mudou-se de aquitante ou de aquitado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Deus que está falando agora. É um oráculo divino. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que ordem maravilhosa. Isso aqui está no imperativo. Deus está nos dando uma ordem. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Presta atenção. Aquela pessoa que confia em Deus, que sabe quem é Deus, se aquieta nos braços do Senhor. Sabe, é como aquela criança que ainda está mamando ao seio, como diz o Salmo, que se aquieta no seio da sua mãe. O bebê está chorando, a mãe pega o bebê, leva ao seio, e ele então ali, ele se aquieta no calor dos braços da sua mãe, sorvendo o leite materno, que é o seu alimento. É assim que nós temos que ser com o Senhor, como aquela criança que sossega nos braços da mãe. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. E ele declara: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olha esse Deus que é adorado entre todos os povos, que é exaltado entre as nações, que é exaltado na terra. Esse é o nosso Deus. Embora Ele seja todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, de tudo quanto há, embora Ele tenha o domínio das forças da natureza, embora Ele tenha o domínio de todas as coisas, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que nos convida a nos aquietarmos, a sossegarmos nos braços dEle. Ele, esse ser exaltado, tremendo, maravilhoso entre as nações, Ele é o nosso Deus. E aí o salmista termina repetindo o refrão: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui no hebraico tem uma particularidade, quando cada vez que esse refrão ele é citado, existe uma expressão no hebraico que é a expressão selá. Essa expressão selá, musicalmente, significava uma pausa. Mas é interessante que essa pausa, muitas vezes, era uma pausa para a meditação. Era uma pausa para parar e refletir naquilo que se estava cantando, naquilo que se estava oferecendo como louvor e adoração a Deus. Aí eu fico pensando na igreja hoje,
Sinceramente, irmãos, se os crentes parassem para pensar naquilo que estão cantando, ou eles parariam de cantar ou mudariam de vida, porque muitos cantos que nós cantamos nos comprometem. Nós prometemos coisas a Deus e fazemos declarações diante de Deus em nossos cantos que nós não estamos dispostos a cumprir, a obedecer. Que Deus tenha compaixão de nós. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. Até a próxima, em nome de Jesus. Shalom Uvrahá. Paz e bênção. Onde você estiver, ouve a Rádio Palavras de Vida FM, a Princesinha do Rio. A Rádio da Família.